alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio de nossa autoria, ou pelo menos os slides que nós publicamos no portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós não repetimos o teor da revista. A proposta do portal Escola Dominical é trazer subsídios complementares aos irmãos. E alguns irmãos dizem, mas eu não acompanho a sequência. É só ir lá ver o texto de apoio, porque nós estamos seguindo este texto com os slides. Durante a semana também disponibilizamos 5 ou 6 outros textos desta mesma lição. E ainda textos de aula, videoaulas, de todas as faixas etárias da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e até de outros currículos de escola dominical. Também, durante a semana, disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas na revista. Você tem um momento devocional, e nós estamos estudando sobre avivamento, e esse momento devocional é fundamental para que nós mantenhamos viva a nossa espiritualidade, e também angaria o irmão informações a respeito da lição. Se tiver alguma dúvida durante a semana, poste a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. Nós não respondemos questões feitas nos comentários das redes sociais. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir à transmissão ao vivo do estudo preparatório para os professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se não for de São Paulo região, ou estiver em São Paulo região, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Esta reunião se realiza no Templo Antigo, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2023, nós estamos estudando o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O nosso comentarista é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, pastor presidente das Assembleias de Deus em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. E hoje, completando o terceiro bloco do trimestre, nós estaremos, que diz respeito ao avivamento na igreja, na história da igreja, nós estaremos estudando a lição de número 9, que tem como título O Avivamento Pentecostal no Brasil. Na lição passada, nós vimos ao longo da história da igreja, usando as 7 cartas da igreja, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, que Jesus mandou que João escrevesse, e que podem ser interpretadas como os períodos históricos da igreja, nós vimos todos os avivamentos que ocorreram na história da igreja, até o presente avivamento, que é o avivamento mais longo, mais duradouro e mais espalhado geograficamente de toda a história da igreja, que é o avivamento pentecostal. E hoje nós iremos falar sobre o avivamento pentecostal no Brasil. E eu vou repetir o que eu terminei na aula passada. Para nós podermos falar do avivamento pentecostal no Brasil, nós temos de falar do avivamento pentecostal. E conforme nós vimos na aula passada, o último período da história da igreja, que começa por volta do século XVIII,
é o período em que a igreja vai buscar não só o conhecimento das Escrituras, mas também o poder de Deus. Nós nos lembramos que, a partir da Idade Média, as Escrituras foram deixadas de lado. Vários dogmas, doutrinas, crendices, pagãos foram introduzidos na prática da igreja. As Escrituras eram de conhecimento restrito aos monges que escreviam os manuscritos das Escrituras, aos chamados monges copistas, aos sacerdotes, e não todos eles, e o povo vivia das práticas, das devoções, das tradições, sem conhecer as Escrituras. Mas, diante desse desvio espiritual, o Espírito Santo, que foi mandado por Jesus para estar com a igreja e habitar em cada salvo, ele foi guiando em toda a verdade o seu povo. E através de movimentos como dos valdenses, como dos lollardos, como dos morávios, ele foi retomando o estudo das Escrituras, até chegarmos a Lutero, na Reforma Protestante, que voltou à base escriturística, né, com sola escritura, somente as Escrituras. As Escrituras são a única regra de fé e prática. E começou a disseminar o estudo das Escrituras entre o povo. Não é à toa que é com Lutero que nós vamos ter a formação do sistema educacional tal qual o conhecemos até hoje. E alguns, nesta reforma, chamada reforma radical, ficaram efetivamente só nas Escrituras e começaram, inclusive, a buscar o poder de Deus, mas eram minoritários. Só a igreja reformada, ela tinha nome de que vivia, mas não vivia. Era a igreja de Sardes. Por quê? Porque estava nas Escrituras, mas não estava praticando as Escrituras. Estudava as Escrituras, mas não praticava as Escrituras. Não buscava o conhecimento das Escrituras. Não rompeu com algumas coisas que não estavam nas Escrituras, como o batismo infantil, como o amilenismo. E é por isso que Deus, então, começa a trabalhar. E através dos pietistas, do avivamento morável, que alcançou John Wesley e que moldou o avivamento metodista, que depois deu origem ao primeiro grande avivamento norte-americano, estes movimentos começaram a buscar também o poder de Deus. Era o conhecimento das Escrituras vinculado à oração, ao jejum, e Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. No avivamento morável, nós temos experiências e relatos de pessoas que falavam línguas estranhas, da manifestação dos dons espirituais, com milagres, curas. E o evangelismo, e a evangelização e as missões. Né? Veja que os moráveis que ficavam lá na República Tcheca, tinha missionário morável num navio que vinha dos Estados Unidos, ainda colônias inglesas, até a Inglaterra. Foi lá que eles encontraram com John Wesley. E aí nós vamos ter o início da busca da santificação.
John Wesley, ele primava pela santificação. Ele também abandonou a ideia da predestinação incondicional, que era um entrave para a santificação, porque quem crê que uma vez salvo, salvo para frente, não se preocupe em não pecar. Já estou salvo. Mas Wesley, ele era arminiano. Wesley, ele entendeu que a predestinação era condicional. E havia necessidade de nós buscarmos a presença de Deus, de nós nos santificarmos. E aí, da Igreja Metodista surgem os movimentos de santidade, já no século XIX, ao mesmo tempo em que Charles Finney começa o segundo grande avivamento norte-americano, e ao mesmo tempo que Deus desperta o povo para a proximidade da volta de Jesus. Se volta a pregar de novo que Jesus vem em breve. E vem para buscar a igreja. Não vem para estabelecer o juízo final, como ensinava o amilenismo. John Nelson Darby é usado por Deus para mostrar a realidade das dispensações e a necessidade de Israel ser restaurado e ser o reino sacerdotal e o povo santo, o que também faz Edward Irving na Inglaterra e na Escócia. E a busca da santidade, o sentimento da proximidade da volta de Jesus, o esforço missionário faz com que em vários lugares do mundo as pessoas comecem a novamente ter a plenitude do Espírito Santo nas suas vidas. O avivamento pentecostal ele não começa num lugar só. Vejam que Demos Shakarian, que foi quem fundou a ADONEP, que é a Associação dos Homens de Negócio do Evangelismo Pleno, ele relata no livro O Povo Mais Feliz da Terra que seu avô na Armênia, do século XIX, se converteu ao Evangelho e havia na sua comunidade, na sua igreja, manifestação dos dons espirituais e de línguas estranhas. Nós temos relatos em várias partes do mundo, na Noruega, na Suécia, de pessoas que estavam sendo revestidas de poder. E é este movimento do retorno da busca do batismo com o Espírito Santo, do poder de Deus, dos dons espirituais, do entendimento de que Jesus voltaria para arrebatar a sua igreja e que o tempo da igreja já estava começando a terminar, esta urgência da volta de Jesus, que deu origem até ao movimento adventista nos Estados Unidos, com William Miller. Estes movimentos que o Espírito Santo começa, na sua soberania, a fomentar em várias partes do mundo, é esse movimento que dá início ao avivamento pentecostal. E por que pentecostal? Porque a igreja volta a ter as mesmas características que recebeu no seu nascimento, no dia de Pentecostes. Veja que no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos, por ordem de Jesus, buscando o revestimento de poder para poder pregar o Evangelho, para ser testemunha de Jesus. E agora, de novo, e aqui nós temos o avivamento, porque nós temos uma renovação espiritual,
nós temos um despertamento espiritual, as pessoas acordam novamente para esta realidade de que Jesus salva, mas também de que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus brevemente voltará. É o evangelho quadrangular, é o evangelho pleno, é o evangelho completo, que não havia ainda se restaurado. E como nós dissemos na aula passada, isso nos leva ao conceito do ano aceitável do Senhor. Quando Jesus foi à sinagoga de Nazaré, ele se lembra daquela profecia de Isaías, de que ele viria, de que o Messias viria para anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus abriu o livro do profeta Isaías lá na sinagoga de Nazaré, onde ele foi criado, e leu, que está lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração e a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus veio e a igreja tinha que prosseguir. Fazendo o quê? Evangelizando, curando, apregoando liberdade, libertando, fazendo milagres, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. É o papel de pregar o evangelho e a palavra ser confirmada com sinais. Era assim que acontecia na igreja primitiva. Marcos 16 e 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Assim começou a igreja. E quando nós falamos no ano aceitável do Senhor, nós lembramos do calendário judaico. Calendário religioso, calendário estabelecido por Deus, das festividades, começava com a Páscoa, na primavera. Quando saía o inverno, recomeçava a vegetação, as plantações, e nós temos a Páscoa. Depois da Páscoa, no domingo seguinte, o dia das primícias. Depois, 50 dias depois, o dia de Pentecostes. E 4 meses depois, o 7º mês, nós tínhamos a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. E aí se encerrava o calendário da lei. Havia outras festividades que foram incluídas ao longo da história de Israel, mas Deus, na lei, ele fixou estas festividades. A Páscoa, o dia das primícias, Pentecostes, festa das trombetas, dia da expiação e a festa dos tabernáculos. E no 7º mês, nós tínhamos o outono, quando havia colheita. Então, aqui, nós temos o ano aceitável do Senhor, que é uma figura do plano de Deus para a salvação, a partir da consumação da salvação. Cristo, a nossa Páscoa, ele morre por nós, é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele ressuscita, ele é as primícias dos que dormem. É o dia das primícias. Depois, ele sobe aos céus e manda o Espírito Santo que reveste de poder os discípulos no dia de Pentecostes.
Aí nós entramos no verão. O verão é um período de poucas chuvas na Palestina, na terra de Canaã. São chuvas esparsas, localizadas, episódicas. Aqui nós temos os avivamentos na história da igreja. Mas, chegando o 7º mês, nós vamos ter a chuva serôdia. As primeiras chuvas ocorrem na época da Páscoa, na primavera. São as chuvas de primavera. A chuva temporã, que é aquela chuva necessária para se semear. Se prepara a terra para a semeadura. Mas no outono, nós temos as chuvas de outono, a chuva serôdia, onde se prepara a terra para a colheita. A chuva temporã representa este avivamento da igreja primitiva, o avivamento dos tempos apostólicos. Veja que quando nós estudamos os períodos históricos da igreja, Éfeso, o primeiro período, o período pós-apostólico, qual é a censura que Jesus faz? Tenho contra ti, porém, que deixaste o primeiro amor, aquele fervor espiritual, aquela combinação plena de conhecimento das Escrituras e de poder de Deus, cessa, é deixado de lado. Começa o verão, as chuvas passam a ser episódicas, localizadas e esparsas. Mas agora, no século XIX, nós começamos a ter o aumento das chuvas. E quando entramos no século XX, nós vamos ter a chuva serôdia, a chuva abundante, a chuva que prepara a colheita, que prepara o arrebatamento da igreja. É esse o momento que nós estamos vivendo. E é por isso que esse avivamento é chamado de pentecostal, porque ela repete as características do Pentecostes, do tempo apostólico. Porque no início do ano aceitável do Senhor, que é o tempo da igreja, nós temos os dias apostólicos, como lemos aqui em Marcos 16 e 20. E pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. E é exatamente o que nós vemos no avivamento pentecostal agora. A partir do século XIX, como dissemos, vários locais, simultaneamente, o Espírito Santo vai levantando homens e mulheres que buscam o poder de Deus, recebem o poder de Deus e começam a evangelizar, a pregar o evangelho em todos os lugares. Em 1900, em Topeka, em Kansas, no seminário dirigido por Charles Parham, seus alunos, ao estudarem com ele e verem que o sinal do batismo com o Espírito Santo era falar em línguas estranhas, foram buscar o batismo com o Espírito Santo. E em 1900 houve batismo com o Espírito Santo. Isso começou a se difundir nos Estados Unidos. Mas não só nos Estados Unidos. Na Suécia e na Noruega, também nesta mesma época, já havia pessoas buscando e recebendo o batismo com o Espírito Santo, tendo influência muito grande na Igreja Batista Sueca. Da Suécia partiram 2 missionários, 2 imigrantes, que viriam a ser os missionários pioneiros das Assembleias de Deus, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Gunnar Wingren, que já tinha chamada de Deus,
que já tinha se disposto a querer fazer a obra de Deus, que já tinha sido professor, superintendente de escola dominical na Igreja Batista Sueca, que migra para os Estados Unidos, lá acaba estudando teologia. Sim, teologia não é do diabo, ele é coisa de pentecostal. Gunnar Wingren estuda teologia, tem chamada missionária. A Igreja Batista, lá nos Estados Unidos, quer mandar Gunnar Wingren para a Índia, mas ele não sente de Deus que seja isto. Aí, Gunnar Wingren tem acesso à mensagem pentecostal que era pregada por batistas suecos, que, como nós dissemos, já tinham recebido lá da Suécia esta mensagem pentecostal. E ele busca e é batizado com o Espírito Santo. Daniel Berg, outro sueco, batista também, migra para os Estados Unidos, trabalha nos Estados Unidos. Ao contrário de Gunnar Wingren, não tinha ainda chamada missionária. Quando ele volta para a Suécia para visitar seus pais, tem contato com seu amigo Levi Petrus, que era já um pastor batista que tinha aceitado a mensagem pentecostal. Daniel Berg vai, conversa com ele sobre o batismo com o Espírito Santo, crê, busca o batismo com o Espírito Santo e é batizado com o Espírito Santo. Quando voltava para os Estados Unidos, ele sente a chamada missionária e se dispõe a servir a Deus. Numa conferência, conhece Gunnar Wingren. E ambos relatam suas experiências. E Daniel Berg chega à conclusão de que estava ali o seu companheiro de missão. Gunnar Wingren vai dirigir uma igreja batista em South Bend, no estado americano de Indiana. E lá num culto, e ele prega a mensagem pentecostal, as pessoas creem nesta mensagem pentecostal, e num destes cultos em que as pessoas são batizadas com o Espírito Santo, há distribuição de dons pentecostais, um irmão é usado em profecia e diz que Daniel Berg e Gunnar Wingren deveriam ir para um lugar chamado Pará. Eles nem sabiam onde ficava isto. Foram a uma biblioteca da cidade para procurar onde era o Pará. E descobriram que o Pará era no Brasil. O Pará vivia um momento de grande crescimento econômico por causa do ciclo da borracha. Tanto Manaus quanto Belém eram cidades que estavam crescendo muito nesta época. E nós estamos falando de 1910. E Deus os encaminha e os dirige para que pegassem um navio em Nova York e viessem para Belém do Pará. E aqui chegaram eles sem dinheiro, sem conhecer a língua, mas crendo em Deus, na chamada de Deus, nas profecias que foram feitas, que foram faladas. Não tinham nenhum suporte de nenhuma igreja para os enviar, pois quando eles contaram isso para os irmãos disseram que orariam por eles, mas não os sustentariam. E quando aqui chegaram, de forma milagrosa, foram levados ao pastor John Henry Nelson, Justus Henry Nelson, que era um pastor metodista em Belém, que os conduz até um pastor batista, que era sueco, o pastor batista lá em Belém era sueco, e eles começam a congregar naquela igreja, mas trazendo a mensagem pentecostal. E a mensagem pentecostal, que é pregada por eles, faz com que haja uma divisão naquela igreja, onde alguns creem, outros não.
e Jesus batiza a irmã Celina Albuquerque com o Espírito Santo, depois a irmã Nazaré com o Espírito Santo, e isso causa mais problemas, e eles são convidados a se retirar da Igreja Batista. Eles acabam fundando a Igreja Missão de Fé Apostólica, no dia 18 de junho de 1911. Surge, então, as Assembleias de Deus. A igreja mudaria de nome para Assembleias de Deus, porque quando eles voltam aos Estados Unidos, quando Gunnar Wingen volta aos Estados Unidos, eles descobrem que os pentecostais haviam formado esta denominação Assembleia de Deus. Mas não foi só Daniel Berg e Gunnar Wingen que trazem esta mensagem pentecostal para o Brasil. Nós vamos nos debruçar mais na nossa denominação, mas é importante saber que antes deles, eles chegaram aqui no Brasil em 19 de novembro de 1910. Mas, em 1910 também, chega ao Brasil o ítalo norte-americano Louis Franciscon. Só que ele veio para o sul, porque ele foi para Buenos Aires, de Buenos Aires ele vem para o Brasil, da Argentina para o Brasil. Luiz Franciscon era um presbiteriano que também creu na mensagem pentecostal. Primeiro creu no batismo por imersão, depois creu na mensagem pentecostal, foi batizado com o Espírito Santo, isso na cidade de Chicago, e depois vem para a Argentina e depois vem para o Brasil, onde ele funda uma igreja chamada, primeiramente, Assembleia Cristã no Brasil, depois Congregação Cristã no Brasil, que é outra denominação pentecostal aqui no Brasil, que começou aqui pelo sul, principalmente no início na colônia italiana, muito forte, tanto em São Paulo quanto no Paraná e o Rio Grande do Sul, e Santa Catarina, ali, Paraná, né, ali, essa região sul. Mas também não foram só eles. O pastor sueco Erik Jansen, em 1912, vem para o Paraná também. E no Paraná, ele abre a Igreja Batista Independente, que é outra denominação pentecostal. Ele é mandado pela missão Urebo, que era uma missão pentecostal na Suécia, batista pentecostal na Suécia. Então, os irmãos veem que o Brasil foi escolhido por Deus, sendo o principal país da América Latina, um país formado pela miscigenação de várias etnias. Deus via no Brasil o celeiro de muitos missionários para esta chuva serôdia, para este avivamento pentecostal. Então, em 1910, 1911, 1912, nós temos já 3 movimentos pentecostais. E o que é interessante é que este avivamento pentecostal, não só no Brasil, nós vamos ter o grande avivamento no país de Gales, e várias regiões, na própria Rua Azusa, lá em Los Angeles, com William Joseph Seymour, em 1906, que foi divulgado mundialmente, de onde saíram vários missionários para vários lugares. Nós vamos ver no avivamento pentecostal no Brasil, em todo o mundo, as mesmas características que nós encontramos nos dias apostólicos. É por isso que podemos dizer que se nos dias apostólicos tivermos a chuva temporã, nos dias do avivamento pentecostal nós temos a chuva serôdia. Vejam, Daniel Berg e Gunnar Wingen chegam ao Brasil e vão pregar.
pregar na Igreja Batista. Vão pregar às pessoas. Daniel Berg, logo em seguida, enquanto Gunnar Wingren se dedicava a conhecer a língua, Daniel Berg ia trabalhar. Como Paulo ia trabalhar fazendo tendas para não ser pesado aos irmãos e porque não tinha quem o sustentasse. Da mesma maneira, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Um trabalhava para que o outro pudesse se dedicar ao evangelho, a aprender a língua para que pudesse pregar. E assim como os crentes na igreja primitiva iam às sinagogas ou iam ao templo para pregar, Daniel Berg e Gunnar Wingren foram pregar a mensagem pentecostal, o evangelho completo, aos que eram crentes. E iam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de vila em vila. Veja que ainda quando já estava na Igreja Batista, um presbiteriano chamado Adriano Nobre, que depois seria presbítero, seria pastor, os leva para pregar o evangelho em aldeias, em povoados, ao longo ali dos rios do Pará. E eles vão abrindo trabalhos. Pregavam. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus brevemente voltará. As pessoas se convertiam. Primeiro, os crentes batistas ali da Igreja Batista do Belém creram na mensagem pentecostal, buscaram o batismo com o Espírito Santo e foram revestidos de poder. Como no dia de Pentecostes, os judeus creram em Jesus e foram batizados nas águas. E começaram também a ser revestidos de poder ao longo do tempo. E depois eles foram para os incrédulos, para aqueles que não eram crentes, que não conheciam as Escrituras. Daniel Berg virou comportor, comprava Bíblias e as revendia, e dava as Bíblias às pessoas. E Jesus começou não só a batizar com o Espírito Santo, mas a fazer milagres. Se você não leu, eu aconselho que você leia os 2 livros dos missionários pioneiros. Daniel Berg, Enviado por Deus, e o Diário do Pioneiro, que Ivar Wingren, filho do Gunnar Wingren, escreveu, com base nos diários do Gunnar Wingren. E vocês vão ver como se deu a evangelização pentecostal do Brasil. Iam de cidade em cidade pregando o evangelho, Jesus confirmando a palavra com os sinais que se seguiam, e quando havia um grande número de pessoas, eles colocavam líderes sobre essas pessoas. Não havia nenhum... Da mesma maneira como foi feito lá no Pentecostes. Veja lá, Atos, capítulo 14. Atos, capítulo 14, versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Veja que Gunnar Wingren ficou pastoreando a igreja em Belém e Daniel Berg ia evangelizando. Mas Gunnar Wingren, mesmo pastoreando a igreja de Belém, vez ou outra saía. Ele foi a Maceió, ele foi a Recife. Os irmãos, vejam que em Jerusalém, como eles não saíam de Jerusalém, Deus permitiu a perseguição para que eles saíssem e anunciassem a palavra
na Judéia, Samaria, Galileia, e depois em Antioquia. Deus fez com que houvesse o colapso do ciclo da borracha. E muitas pessoas que tinham ido para Belém, por causa das ofertas de emprego, foram obrigados a ir embora de Belém. E os crentes voltaram para suas terras natais. E onde saía um crente da Assembleia de Deus de Belém e ia para Recife, para Maceió, para Fortaleza, para Natal, para Manaus, enfim, vocês vejam aí, nós fizemos um histórico aí do começo da Assembleia de Deus em cada estado do país. E nós vamos ver que eles saíam, assim como os judeus saíram de Jerusalém, anunciando a palavra. Os crentes das Assembleias de Deus saíram de Belém anunciando a palavra. Vieram missionários, mais missionários suecos. Mais tarde começaram a vir também missionários norte-americanos. E eles iam separando obreiros, colocando-os sobre as igrejas que se formavam. E as Assembleias de Deus que começam lá em Belém do Pará, vêm descendo, descendo e tomam conta de todo o país. Da mesma maneira, através da pregação dos crentes, do evangelismo pessoal, que era resultado de uma vida de jejum, de oração, de estudo das Escrituras. Eles buscavam a Deus e pregavam o Evangelho. As pessoas se convertiam. Jesus operava, fazia milagres, curas. Havia distribuição dos dons espirituais. E a igreja foi crescendo desta maneira. E já na década de 30, se forma a Convenção Geral das Assembleias de Deus. Gunnar Wingren deixou de ser pastor em Belém para ser pastor no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil. Lá no bairro de São Cristóvão, começam as Assembleias de Deus no Rio de Janeiro. Depois Gunnar Wingren volta para a Suécia, onde ele morre. É sucedido na igreja de Belém por Samuel Nilsson, que depois vem para a igreja do Rio de Janeiro. Depois forma-se um ministério à parte no Rio de Janeiro, que é o Ministério de Madureira, com Paulo Leivas Macalão, um dos primeiros pastores brasileiros. E a igreja vai crescendo. E a igreja vai na mesma linha da Bíblia Sagrada. Evangelismo pessoal, decorrente de uma vida de oração, jejum, e Jesus vai salvando, curando, batizando com o Espírito Santo. E todos têm temor de Deus, porque estão aguardando a iminente volta de Jesus. Foi assim que as Assembleias de Deus se transformaram na maior denominação evangélica do país, que até a década de 90 ainda era a igreja que mais crescia no Brasil. Indo à periferia das grandes cidades, indo aos rincões do país, a ponto de dizerem que não havia um lugar no país que não tivesse uma Assembleia de Deus. É o avivamento pentecostal no Brasil. Onde não havia preocupação em formação de impérios eclesiásticos.
onde não havia preocupação de amealhar patrimônio, onde havia esforço para o estudo da palavra, para a oração, para o jejum, para a busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. E aí o Senhor ia acrescentando as almas que se haviam de salvar. Este quadro já não é mais o mesmo. Parece que nós já estamos ali naquela circunstância do primeiro período histórico, do período de Éfeso, onde se deixa o primeiro amor. Hoje, o evangelismo pessoal é apenas um departamento da igreja e dos menos frequentados. E por que não há tanto interesse em se falar de Jesus, como havia no passado? Porque este evangelismo pessoal era resultado de vida de oração e de estudo das Escrituras. Quando nós vemos a vida dos missionários pioneiros, quando nós vemos a vida das primeiras lideranças da igreja, quando nós vemos a vida dos primeiros crentes das Assembleias de Deus, nós vemos quantas horas eles oravam, quantas vezes eles jejuavam, quanto que eles buscavam o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, como eles viviam amando as almas. Hoje em dia, os cultos são pouco frequentados. Só o culto de domingo à noite e olha lá. Antigamente, todos os cultos eram frequentados. Havia até controle de frequência dos cultos. Os crentes que não frequentavam cultos eram até considerados afastados. Havia muitas reuniões de estudo da palavra de Deus. Havia muito tempo para pregar a palavra de Deus. Hoje os cultos só têm cantoria, cantoria, cantoria. E muitos cânticos sem nenhum respaldo doutrinário, fruto da indústria fonográfica e não da inspiração do Espírito Santo. Hoje em dia, as pessoas não oram, não jejuam, não buscam o batismo com o Espírito Santo. Gunnar Wingren, nas primeiras estatísticas que ele faz, nos primeiros anos, quando ele estava pastoreando a igreja de Belém, ele anotava quantas conversões, quantos batismos nas águas e quantos batismos com o Espírito Santo. Nos primeiros 5 anos de Assembleia de Deus, nós tínhamos mais de 70% dos crentes batizados com o Espírito Santo. Hoje, qual é a porcentagem dos batizados com o Espírito Santo? Pergunte aos irmãos mais antigos. Assim que um crente se convertia, os irmãos já o incentivavam a buscar o batismo com o Espírito Santo. Hoje, não há este interesse, porque boa parte dos crentes, a maioria, não é batizada com o Espírito Santo, porque não há busca do batismo. Já há muitos que se dizem assembleianos que são cessacionistas. E já não podem ser pentecostais. Estão fazendo o que na Assembleia de Deus? Pois ser pentecostal é crer na continuidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, desde o dia de Pentecostes até o dia do arrebatamento da igreja. Cessacionista é aquele que diz que
Batismo com o Espírito Santo, dom espiritual, acabou quando a Bíblia se completou no ano 100. Por isso que ele é sensacionista. Pasmem os irmãos, já há sensacionistas no nosso meio. Se a pessoa não lê a Bíblia, as escolas bíblicas dominicais, mal e porcamente frequentadas. Cultos de ensino, então, sem palavra, sem oração, sem jejum, sem busca do batismo com o Espírito Santo, e muito menos dos dons espirituais, que só vêm depois do batismo com o Espírito Santo, como é que nós vamos ter evangelismo pessoal? Como é que nós vamos ter pregação eficaz do Evangelho? É por isso que estamos decrescendo. É por isso que estamos minguando. É por isso que não há mais fervor espiritual. Eis como se deu o avivamento pentecostal no Brasil. Eis porque hoje estamos a precisar de um avivamento. Ao olhar a história da nossa denominação e a história do movimento pentecostal no Brasil, nós verificamos que o modelo bíblico se reproduziu no nosso país. E por isso o resultado foi o resultado que se alcançou. Porque Deus não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como diz o hino da nossa harpa cristã, nosso Deus é o mesmo hoje como então. Ele cura, batiza e nos dá salvação. Abundante é aqui a vida espiritual para os que recebem poder pentecostal. Mas nós temos recebido poder pentecostal? É hora de voltarmos às origens. É hora de voltarmos ao conhecimento das Escrituras, voltarmos à oração, voltarmos ao jejum, voltarmos à busca do batismo com o Espírito Santo, voltarmos à busca dos dons espirituais, para que se aqueça novamente a nossa denominação. E nós voltemos a ganhar almas para Cristo. E retomemos o fervor dos primeiros dias. Verdade, a igreja sofreu muita perseguição, porque nós já dissemos aqui, o avivamento traz a perseguição e traz a heresia. Introduziram-se heresias em nosso meio. Aliás, muitas hoje estão a dominar. Muitos caíram na teologia da confissão positiva, muitos caíram na teologia da prosperidade, muitos caíram até na teologia da missão integral, a teologia da libertação. Muitos entraram no caminho perigoso do ecumenismo. Mas é preciso voltarmos à chuva serútea. Esse trimestre foi trazido para que nós enfrentemos o que o pastor Elinaldo Renovato de Lima, numa live que fez com o pastor André Moreira, do grupo EBD em questão, falando desta revista, ele disse que existe uma frente fria em nossa denominação. Vamos mandar essa frente fria embora, voltando às origens. Voltando a dizer que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Mas só pode pregar isso, primeiro, quem for salvo.
Segundo, quem buscar o poder de Deus, para que, quando ele pregar, sinais, prodígios e maravilhas venham confirmar a palavra. Se ele mesmo for batizado com o Espírito Santo, e se ele viver em santidade, na iminência do retorno a qualquer momento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.